Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje eu vou compartilhar a palavra do dia com os irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Eu me pergunto muitas vezes a mim mesmo, quando eu leio essa passagem, eu vejo a responsabilidade que nós temos de pregar a palavra do Senhor e se esforçar ao máximo para viver aquilo que nós temos ensinado e pregado. Se vocês lerem o contexto dessa passagem, Jesus repreende esses fariseus duramente, porque eles tinham todo o conhecimento da lei, ensinavam direitinho, como manda o figurino, como dizia a palavra, só que as suas ações eram totalmente contrárias àquilo que eles falavam, E eu volto a dizer, que nós precisamos muito nos esforçar para viver o que nós falamos, o que nós pregamos, porque o meu testemunho, vamos falar muito alto, muito mais alto do que as minhas próprias palavras. Ainda em Tiago, que eu quero ler com os irmãos, Tiago 1, diz assim, 22. Diz assim, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Olha o que diz o 25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Eu gostaria de ler o 16 também. Diz assim, não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Entendamos que o Deus lá de Gênesis, que fez os céus e a terra, fez em 6 dias, depois descansou no 7º dia, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E não podemos jamais
lançar esse jargão que às vezes que a gente ouve muito. Não, mas os tempos mudaram. Os tempos podem mudar, as estações podem mudar, tudo pode mudar. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus não muda, Deus é fiel. E quando eu vejo aqui Tiago falando que eu preciso, além de ouvir a palavra, praticá-la, me lembro lá do versículo de Mateus, que Jesus fala que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha e vem a tempestade, os rios transbordam, o vento vem contra aquela casa e ela permanece firme porque a casa dele foi edificada na rocha. A rocha é Jesus Cristo. A rocha é a palavra. Mas ele fala do homem insensato, né? Que ele construiu a sua casa na areia, talvez para gastar um pouco menos, né? E a Bíblia fala que a tempestade veio, os rios transbordaram e grande foi a queda daquela casa. Trazendo isso para a nossa vida, né? A nossa vida precisa ser edificada na rocha. E uma das primeiras coisas da nossa vida ser edificada na rocha é nós lermos a nossa palavra, a palavra do Senhor em nossas vidas e praticá-la. Não adianta eu conhecer a palavra de Gênesis a Apocalipse, falar lindamente coisas maravilhosas, mas não procurar, não se esforçar para vivê-las. Por isso que Jesus foi tão duro com esses escribas aqui. Eles entendiam plenamente a lei de Moisés, explicavam lindamente, maravilhosamente bem. Mas Jesus foi duro com ele, falou, olha, fazem do jeitinho que eles estão falando, mas não copiem as obras deles, porque eles falam, mas não fazem. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E eu sempre tenho dito que pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E precisa haver um temor no nosso coração para que falemos não as coisas que nós queremos falar, ou para agradar alguém, ou para desagradar alguém. O que nós precisamos fazer é pregar a palavra, aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque toda palavra que sai da boca de Deus, isso aí está na sua palavra. Não voltará para ele vazia, mas prosperará para aquilo que ele enviou. Então vamos buscar viver o que pregamos. Não é fácil, mas se realmente o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e nós cremos que está, nós havemos de conseguir vencer isso aí e ser testemunhas vivas, ser sal e luz nessa terra, para que todos vejam a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Amém? Fiquem na paz do Senhor, tenham um final de quinta-feira abençoado na presença de Deus e tenham um sono maravilhoso no Senhor também, em nome de Jesus.